Eu não tinha olhar lacrimoso que hoje eu trago e tenho, quando adoçava meu pranto e meu sono no bagaço de cana do engenho, quando eu ganhava esse mundo de meu Deus, fazendo eu mesmo o meu caminho. Ô, meu povo, vocês estão bom? Uma demonstração aqui dos meus dons artísticos com essa voz de pato rouco. Sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Muito bem, compartilhem a live aí, mandem aí nos grupos de WhatsApp. Tem muita gente que com certeza vai estar acompanhando ela de maneira bastante assídua, né? A curiosidade foi aguçada por volta do meio-dia e já deu para ver aí alguma movimentação no sentido da preocupação de alguns. E o murmurinho, principalmente naquele grupo, como é que é o nome? Eu não participo, mas o pessoal grava lá e me manda. Não é democracia, não. Fala, Lagoapé. Tudo que é comunista tá dentro desse grupo. É uma coisa linda de observar, né? Gente que estava aqui dentro, mas eu sempre soube que era comunista, que carregava um viés ideológico à la Karl Marx. Então tá tudo certo, não é surpresa absolutamente nenhuma para mim. E eles estavam ali discutindo entre si, entre eles, na verdade, de quem eu ia falar mal hoje. Na verdade, eu não tenho falado mal de absolutamente ninguém, eu estou falando a respeito. Opa, tem aí um cavalhada me acompanhando. Vai passar para o patrão? Seja bem-vindo, boa noite. Vocês acham que eu estou preocupado? Olha aqui minha cara de preocupado, ó. A cara do homem que anda e andará de cabeça erguida sob qualquer circunstância. Diferente desse oportunismo barato de alguns que nunca fizeram absolutamente nada e que agem como hienas, né? Aproveitando da caça dos outros, daqueles que tiveram coragem de agir dentro de um propósito. Mas está tudo certo, não tem problema nenhum. Sigamos. Então eles estavam ali debatendo, né, sobre quem eu estaria falando mal. Não, eu não vou estar falando mal de absolutamente ninguém. Eu só aprendi a caminhar entre cobras. Sofri alguns ataques, alguns arranhões, algumas picadas. Mas graças a Deus o soro nunca me faltou. E o principal deles é o soro divino de nosso Jesus Cristo, Criador. E quando eu falo isso, eu falo do fundo da minha alma. Não falo como um ateu que fica levantando o nome de Deus em vão, não. Eu falo porque eu sou crente no sentido literal da palavra. Eu creio. E é dentro dessa crença que eu carrego que eu tenho a convicção de que se eu estou de pé até agora, é graças a Deus, que iluminou boas pessoas, que me carregaram na maioria das vezes, e tirou pessoas péssimas que estavam do meu lado, que eu não tinha compreendido ainda. Por isso, a tudo dai graças. Eu nunca escondi dos senhores que eu faria de todo o possível para demonstrar a podridão, o lado oculto da política guapense, né? Que é onde eu alcanço. Nunca fiquei me atrevendo a tomar posições em uma esfera que não me cabe. Faço um ou outro comentário, mas a minha atenção sempre foi aqui em Guapé, porque esse sempre foi o maior projeto, sem a menor sombra de dúvida. São 5 anos de posicionamento, são 5 anos de informações, são mais de 1.200 vídeos no YouTube, incontáveis no Facebook, Instagram. Então, informações todos os senhores tiveram, gostando ou não gostando de mim. Eu cometendo aqui os meus erros ou não cometendo. Essa luz está forte no meu rosto. O fato é que eu sempre dei publicidade, inclusive para os meus erros. Todos puderam conhecer meu lado bom, meu lado ruim. Me conheceram como ser humano, verdadeiro. Não essa coisinha meticulosa que é construída aí de 4 em 4 anos. Oportunista.
engessada. Não. Os senhores conheceram Tiago Câmara profundamente. Já fiz transmissões de todas as maneiras possíveis, inclusive com umas biritas na cabeça uma vez. Cometi um erro, entre tantos outros que cometi. Mas em se tratando de política, por mais que vocês imaginem que esse caminho é sujo, multipliquem. Não, multiplicar é pouco. Elevem a 10ª potência. Ainda é mais. E em sabendo disso, desde que adentrei a esse caminho, eu tomei algumas precauções. E no decorrer do tempo, naturalmente, eu fui tomando outras mais. A vida ensina, ou pelo amor ou pela dor. E eu começo essa transmissão de hoje chamando os senhores a uma reflexão. Eu não vou mostrar a tela do computador porque provavelmente... Espera aí, tem mais um aqui. Caso essa live não tenha finalidade de denegrir minha pessoa com mentiras de novo, saio porque qualquer coisa, seja homem, de falar meu nome sem H. Terei o maior prazer de fazer outra live. Ah, rapaz, você tá brincando comigo? Um determinado xará, que a minha esposa tratou como família, fazendo gracinha aqui na minha live. Primeiro, eu não devia nem estar te dando atenção. Segundo, eu falando mentira, tá tudo gravado aqui no WhatsApp. Deixa de ser ridículo. Na planilha que eu estava estruturando das pessoas que participariam de uma administração, da minha administração, seu nome estava nela, o seu ingrato. Te tratei como gente, te recebi na minha casa, te respeitei, aceitei a sua ajuda e te ajudei também. Agora você vai ficar fazendo o seu teatrinho? A troco de quê? Eu imagino, né? Perdi o meu valor? Sou moleque de ficar contando histórias, não. Vou mostrar aqui nessa live. Você pediu sim. Ô, xará, não aguento mais ir pra pedreira. Conversa com Nena pra mim, irmão. Converso perfeitamente. Conversei com Nena. Só que o prefeito é o Nena. Deveria ser eu. Mas por conta dessa gente que você apoia. E graças a Deus que foi o Nena. Imagine se tivesse entrado algum correligionário seu. Gente como você, que mente e ainda escreve kkkk em uma live que você nem deveria estar acompanhando, porque a sua vida para mim não me diz respeito mais. Já gostei de você, já te tratei bem, já me preocupei com você. Hoje não lhe desejo mal, mas você para mim é insignificante, é indiferente. Então, você não é bem-vindo aqui. Você está aqui de atrevido, de enxerido. Então vai fazer piadinha com aqueles que devem estar entregando alguma coisa para que você tenha esse posicionamento ridículo. Bom, já teve o seu minutinho de fama, não tem mais a minha atenção. Voltando ao contexto daquilo que eu me propus a me comunicar com os senhores aqui hoje, eu tomei algumas precauções, inclusive instruído por pessoas que lidam com pessoas ruins, vamos colocar dessa maneira, cotidianamente. Para quê? Eu trago através de áudio, naturalmente, porque senão é imagem, a plataforma vai derrubar a live, mas eu peço que reflitam. Danilo Gentili, um humorista. Eu, particularmente, tenho muita admiração pelo trabalho dele, em todos os sentidos. Como humorista, como comunicador. Ah, ele errou. Errou, eu também erro. Silvio Santos também errou. Tantos mais erraram. Só Jesus Cristo não errou. Ademais, somos todos falhos. E dentro dessa perspectiva, eu admiro Danilo Gentili profundamente. Sarcástico, ousado, inteligente, dinâmico e um cara que teve a coragem de afrontar toda a classe política desse país, fazendo um show lá em Brasília, lá no Ninho, e esculachando, de mamando a caducando, de um a um. E eu pergunto, um homem talentoso... Mãe, abre ali para mim, por favor. Mãe, um homem talentoso, um homem de sucesso, um homem crente, cristão, se ele não tivesse tomado algumas precauções, o que teria acontecido com Danilo Gentili? Eu garanto que ele teria perdido o programa. Por mais que a mídia tivesse feito força para destruí-lo, eles não conseguiram.
Mas se ele não tivesse tomado as precauções que ele tomou, essa palavra doce, essa voz sutil, teria arruinado a carreira dele, sem a menor sombra de dúvidas. Então eu peço para que os senhores ouçam e reflitam, porque em seguida adentrarei a nossa realidade. Agora eu estou sendo chamada de ingrata. Danilo, você sabe que eu sempre tive gratidão pela oportunidade que você me deu. Eu sempre te defendi. Eu te defendi até no tribunal. Eu te defendi até no tribunal. Aí agora você vem na internet e me chama de mentirosa, de militante, e que eu te dei facada nas costas. Não. Não é bem por aí, não. Não é, não. E somente nesse dia, 4 anos e meio depois, é que a Juliana me chama no WhatsApp e dá o peso que o que aconteceu naquele dia foi um crime sexual. Eu nunca tive a informação. Espera só um pouquinho. Faz um tchau aí, ó. Você não quer participar, mas faz um alô aí pra todo mundo, ó. Chegando agora. Antes, que foi um crime, que a Juliana sentiu que foi um crime sexual e que queria fazer tal denúncia. Porém, no dia que a Juliana fez essa denúncia, e vocês vão ver no áudio que eu vou mostrar, que ela confessa que não tinha como eu, João, saber disso. No dia que ela fez, todo apoio que eu poderia dar, eu dei. Bom, eu não vou ficar aqui demonstrando o imbróglio de Danilo Gentili e Juliana. Ah, tá tomando partido. Sim, estou tomando partido. Ah, mas ela é uma mulher. É, ela é uma mulher. Ah, mas a justiça não julgou. Não, não julgou. Ah, então você vai julgar? Não, não me cabe julgamento. O julgamento é para mim. A leitura que eu faço é dos fatos. Ele demonstrou através de áudios, através de provas, a sujeira que foi feita contra ele. Ele pegou uma pessoa que não tinha expressão artística nenhuma, não estou falando da pessoa dela, nem a conheço. Estou falando dos artistas, estou me atendo ao conjunto da obra, dentro da seara que eles estão. Deu a mão, fez de uma pobre uma milionária. Tirou uma anônima e levou para a fama. E depois de longos anos de uma amizade verdadeira da parte dele, o que ela fez? Ela acusa ele de não a tê-la defendido. Ou seja, ela acusou ele de crime, porque o que ela imputou ao outro, eu nem vou entrar nesse mérito. Mas, pelo que ela falou, ela colocou o Danilo Gentili dentro da mesma esfera. O cara que a ajudou. E se o Danilo não tivesse guardado os áudios, não tivesse guardado os e-mails, as provas contundentes que ele guardou, o que teria acontecido com o Danilo Gentili? Portanto, baseado nessa premissa, eu já contei muita coisa para vocês, já mostrei algumas. E eu vou mostrar duas outras. Primeira, não darei nome a ninguém. O áudio vai ficar aí, talvez apareça citação. O que eu mostrarei aconteceu comigo, então tem total legalidade para poder mostrar. Até porque eu tomei isso como precaução, para eu não ser caluniado, para que eles, pela avareza, pela maldade, não fizessem comigo o que a Juliana desejou fazer com Danilo Gentili. Podem ficar aí magoadinhos, os filósofos e suas esposas, podem aí ficar batendo saltinho, fazendo pirracinha, apontando o dedo e fazendo 22 de Dr. Pedro, que para mim pouco importa. O que importa é a minha consciência, em saber que eu não fiz parte dessa articulação, que a Raíza não entrou nesse jogo sujo, e que eu cortei alianças com quem eu deveria ter cortado. E que eu disse não. Diferente do que você, e eu peço desculpas à família, mas eu preciso deixar de maneira clara, Leila Milton falou para o pessoal, para a equipe do senador Cleitinho Azevedo, quando eles te ligaram para te fazer o convite, para participar da vinda do Cleitinho. Fulano,
eu vou ter que te bloquear para você deixar de ser chato. Daqui a pouco eu vou dar mais exposições ainda. Dizem que você tem aí um distúrbio com relação a peças íntimas de mulheres. Não quero ficar aqui baixando o nível da live, não. Então dá licença, porque você não tem minha atenção, está atrapalhando as mensagens que você está fazendo aqui. Não topo absolutamente nada com você. Você para mim não existe. Então sim, eu tomei algumas precauções. E quando você, Leila Milton, me procurou, eu fui homem com você. Primeiro, que você foi a última pessoa. Tá faltando um áudio em alguma coisa? Porque eu tô recebendo ligação de Deus e o mundo aqui. Raíssa, você pode pegar o telefone da mãe e ligar para a Érica, por favor, para ver o que está acontecendo? Ah, não tem áudio aqui? Não é possível. Não é possível. Sério? Quem está aí no Instagram está sem áudio? Voltou? Eu perco. Mas por que está sem áudio, meu Deus? Oi? Olha aí para mim se voltou. Você tem Instagram? Olha aí no Instagram da mãe para mim, por favor, se voltou. Será que tá mudo? Quem está no Facebook está assistindo, né? Depois quem estava aí no Instagram, procura aí no Facebook. No Facebook tá com áudio. Voltou, Raiz? Olha aí para mim, por favor. Hã? Só um minuto. Nossa, mas tá cheio de adeptos aí da melancia. Que bacana. Não voltou? Vou encerrar aqui no Instagram e vou voltar de novo. Peço desculpas. Quem tá aí no Facebook, me dá um minutinho só que eu vou dar sequência. Faz um bom tempo que está sem som. Só um minuto, gente. Já volto. Não, eu quero fazer no Instagram também. Até porque aquele... que porcaria. Só um minuto aí quem tá no Facebook que eu já volto. Telefone indecente, nojento. Não sei nem como liga e desliga ele de novo. Olha, não sei mexer nisso. Vou reiniciar. Desligue. Bom, vou pedir um minutinho da paciência de vocês, porque essa live ela tem que ser transmitida aqui no Instagram também. O que eu tenho para dizer é muito importante. Estamos aí com quase 100 pessoas no Facebook, estávamos com quase 100 aqui no Instagram também. Então eu preciso retomar aqui no Instagram, ver o que aconteceu, porque estava sem áudio. Me dê um minuto, por favor. Tá sem áudio aqui também? Vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Tá sem áudio? Não é possível que eu tô falando sozinho. No Face tá ok? Beleza, valeu. Bom, deixa eu só ver se entra alguém aqui no Instagram para eu confirmar se tem o áudio. Deixa eu ver aqui. Página inicial. Thiago Câmara. Estão me ouvindo? Quem está aí no Instagram, está me ouvindo? Meu áudio está saindo? Deixa eu ver. Mais fácil olhar aqui eu mesmo. Aqui no Instagram. Confirmar. Beleza, então, ok. Me desculpem quem estava aí no Instagram. Para quem perdeu o início da live, depois busquem lá no Facebook. Que no Facebook, aparentemente, tá tudo certo. Deixa eu só arrumar minha gambiarra aqui e tentar retomar o meu raciocínio, que ficou meio perdido, como eu. Vamos lá. Bom, tentando retomar aqui, deixa eu voltar para onde eu tenho que voltar.
Danilo Gentili, Tiago Câmara, WhatsApp Web. Que saco, viu? Perco todo o sentido daquilo que eu estava falando para retomar, é uma dificuldade absurda. Então eu estava tentando contextualizar que eu tomei alguns cuidados para que essa gente não me jogasse na mesma vala que eles estão acostumados a caminhar. Leila Milton me chamou de traidor, disse que eu era mentiroso, entre outras cositas mais. Eu estava ouvindo, tá, Dedê? No momento que te ligaram. E eu não reagi, não revidei, não falei absolutamente nada. Infelizmente, existem pessoas muito simples, muito humildes, que acreditam em qualquer papel que esteja escrito. E como eu sei da articulação que eles já estão tomando aí, eles conseguiram aí mostrar para aquelas pessoas que tendem a acompanhar, opa, se o rebanho está indo para lá, eu vou levar vantagem e eu vou também. Então, dentro dessa perspectiva, não, eu não sou traidor, eu vou mostrar para vocês, através de áudios que eu tenho aqui. E o porquê do meu posicionamento de não ter caminhado nem com Pedro Luiz Simões, nem com Luciano Maciel, nem com aquele bundão lá da Volta Grande, de não ter me submetido ao conchavo que todos eles fizeram. Demonstrarei aqui de maneira categórica. Peço desculpas, mas eu tive que tomar algum cuidado, porque senão era meu nome que estaria em xeque. Seria eu, o Danilo Gentili, só que com uma diferença gigantesca. Sem fama, sem dinheiro, entre outras coisas. Uma parte de 1 hora e 12 minutos, eu recortei trechos que totalizou 3 minutos e 2 segundos. Foi quando você, Dedê, me procurou no último dia do ano, dia 31 de dezembro de 2024, querendo que eu apoiasse a sua chapa, junto com o grupo do PP. Na verdade, vocês estavam todos juntos, né? O próprio Luciano me respondeu aqui em uma mensagem que seriam essas pessoas a me ajudar no futuro. Então, pelas minhas costas, naquele momento que eu sangrava, todos vocês se uniram para que eu fosse a mola propulsora de vocês. Dedê, quer ser prefeito? Tá tudo certo, velho. Não tem problema. Você, aquela moça que eu amei tanto, como irmã, mas se sacrifiquem. Foi a minha esposa que perdeu noites de sono, fui eu que perdi negócios, fui eu que perdi dinheiro, fui eu que perdi saúde. Não foi em vão eu ter chegado onde eu cheguei. Então eu não estou vindo aqui mendigar uma posição de prefeito ou qualquer posição pública. Eu trabalhei para isso. Eu me doei à sociedade guapense. Eu entreguei vida ao povo. E aquilo que eu busquei foi baseado em propósito, não foi baseado em dinheiro, em status, em vaidade. Para mim, eu me lixo para títulos. Por isso, eu estou tão tranquilo. Se domingo o resultado não for o esperado, sabe o que vai acontecer? Eu vou sofrer um pouquinho. Sabe por quê? Porque eu vou ver que a nossa cidade estará em péssimas mãos. Ademais, não vai mudar absolutamente nada na minha vida. Porque eu permanecerei da mesma forma como eu estou. Amando a minha mulher, sendo amado por ela, com os meus filhos, graças a Deus, minha mãe, meus amigos, minha família, o que realmente é importante. Só vou ver um projeto sério que foi avacalhado, indo parar nas mãos de gente oportunista. E quem perde mais com isso? Tiago? É transitório. Se a Raiz entrar, vai ganhar um bom salário durante um período. Daqui a pouco outra pessoa entra e a substitui. Tudo na vida é passageiro. Então eu não sofro por conta disso. O que me dói é ver que uma cidade tão bonita quanto a nossa é maltratada, é usurpada por gente que nunca teve propósito de verdade. Vendo entrar político e sair político que não se dá o trabalho de estudar para compreender o que é orçamento público municipal, para compreender as dores da população e realmente agir em favor dessa gente sedenta pelo básico. Estradas, saúde, educação. Ninguém aqui está fazendo promessas mirabolantes. Então, eu vou começar primeiro. Eu ia começar pelo áudio que eu tenho aqui, que comprova
o que eu estou falando, mas mudei de ideia. Vou começar pelo cuidado que eu tive de registrar a conversa que eu tive com aquela pessoa do PSDB. E os senhores notem que a postura dele era fingir algo, que desejava algo. E até então eu já estava desconfiado, mas eu não tinha as provas contundentes para tomar a posição que eu tomei. Portanto, depois do ocorrido, eu rompi com ele, com outras pessoas, e disse não ao Leila Milton no dia 31 de dezembro, aqui dentro da minha casa, ali na cozinha. Então comecemos pelo áudio gravado entre a interlocução minha e daquele que atrasava os salários. Não tem conversa, já está feito, já protocolado. E essa turma... Peraí, vou voltar. Mas não tem conversa, já está feito, já protocolado. E essa turma... Mas me parece que ele está conseguindo trazer o Luiz Fernando. O que ele está querendo dizer aqui? Não tem conversa, já está feito, já está protocolado. Eles protocolaram uma chapa para a formação da mesa diretora depois do período regimental. E aqui ele ainda estava se fazendo de bobo, falando que me parece que o Dedei conseguiu trazer o Luiz Fernando, como se ele não soubesse, como se ele não tivesse conversado com o bundão lá da Volta Grande. Me parece, entendeu? Aí eu falei assim, Luciano, se eu trouxer um, né, consegue os outros votos, vai acreditar que sim, nós tá perdido, não tem nada. Só que de 11 de ontem para cá, mas... Interrompendo, nesse período, eu sentei com quase todos os vereadores, tentando fazer a mesa diretora. Nunca escondi. Um dos únicos que eu não conversei foi com a Nena. Pirraça de gente boba que eu fui. Imbecilidade da minha parte. Tá no inferno comigo. E enquanto eu não conversei com a Nena, o Leila Milton estava conversando. Vocês estão compreendendo? Ele diz que foi depois da minha decisão, mas você sabe que é mentira, né, Dedei? Você foi para Brasília, você conversou, você queria porque queria ser presidente da Câmara. Só que o grupo do Nena não quis. Não foi nem o Nena, porque o Nena falou que te apoiava como presidente. Mas o grupo dele não quis. Querer que eu vou embater para nós conversar, sabe? Aí eu falei assim, olha, só tá faltando agora o voto do Divininho e do Rafael. Você entendeu? Eles vão vir. Eu consegui arrebentar o... Aí eu comecei, como? Eu disse, não, como eu vou te falar pessoalmente, mas eu consegui, entendeu? Aí eu falei assim, mas quem que é? Eu falei assim, ó, eu vou te falar, sabe quem que é? Eles pediram só para me colocar o Luiz Fernando de vice-presidente. E eu consegui trazer o Luiz Fernando, o capote mesmo. E o que vai acontecer? Todo mundo vai entrar comigo. A turma nossa na prefeitura entra, tira o secretariado, tudo, entendeu? Olha a proposta que ele estava fazendo. Bom, basicamente, Thiago, você apoia o Dedei, mesmo o Dedei estando junto comigo, com o bundão da Volta Grande, com o grupo do Nelson, todo mundo junto, mas você apoia ele, com os advogados que te tiraram o direito político, mas você apoia ele, porque aí entra todo mundo para dentro da prefeitura. Vocês estão entendendo? O doutor Guilherme passa a ser o advogado sair, fica mais fácil. Eu sei, então... Tá vendo? Já tinham até quem seria o advogado, tudo, para poder coordenar, comandar a prefeitura municipal. PSDB, você tá entendendo? Aí o Divininho e o Rafael sentados na mesa, na Câmara. Aí, quer dizer, o que acontece? O Luiz Fernando arrebentou com o grupo do Dr. Pedro. Tiraram até um partido dele hoje. PP, tomaram o Dr. Pedro. Então está enfraquecendo o Dr. Pedro para uma próxima eleição. E ele não vai ter a prefeitura. Aí o Rafael vai... E esse não é o discurso. Sabe que discurso? O que está acontecendo? Ou é o Nena, ou é nós entrar. E o que está chegando a você? O que você sabe aí? Luciano, o custo para colocar o Dedei lá, eu vou até ser direto, não vou ficar com muito imbróglio, não. Eu não estou disposto a pagar, não. E acredito que o Rafael também não esteja, o Divino também não estará. Eu não caminho por esses meios, não. A minha integridade, ela não tem preço, não. Eu sei muito bem o porquê do Luiz Fernando estar querendo entrar, eu sei muito bem da articulação e quem está por trás dessa articulação.
Eu deixei muito claro para você que se tivesse a proximidade de uma das pessoas que está tramando essa articulação, que eu estaria fora. Então... Eu quem que é? Não precisa. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Me julgando um completo imbecil. Durante um bom tempo eu fui. Mas não a tal ponto. Você tá careca de saber quem é, quais... Não tô sabendo, eu não tô... A única coisa, o Rafael me falou agora que o Donizete tá por trás disso. Não precisa falar mais alguma coisa. E ele é o menor. Mas se for o Donizete... Não ando aonde ele estiver. Se o Donizete estiver indo pro norte... Mas ele vai estar na Câmara de todo jeito. Não quero saber, ô Luciano. Eu não apoio nada que estiver relacionado com Donizete. Nada. Zero. Mas se o Nena for... o Nena tá... Ele estava com o Donizete, certo? Tá, estava, né? Estava. Aí o Dedê fez o trabalho para trazer ele. Com quem? Com Donizete e companhia pode limitada? Ser. Aí, pelo que eu tô achando aqui, eu tô achando que o Luiz Fernando vir, pode ser com o Donizete, pode ser. Mas se for Donizete anda com quem, gente? Respondam. Ele não anda com Pedro? Luiz Fernando anda com quem? Não anda com o rapaz lá da Volta Grande? Eu estou mentindo, pelo amor de Deus, quando eu disse que todos estavam juntos? Vocês acham que eu rompi com uma pessoa que eu chamava de irmã, a troco de nada? Ai, tô de pirracinha, não quero mais a amizade dela. Que eu embolei tudo e joguei no lixo, como se isso não me doesse, como se eu descartasse aquilo que eu amo. Não, é por conta disso daqui, ó, que eu nunca me dispus a fazer. E que uma pessoa dessa que se julga muito inteligente pode até ficar rico, milionário. Por essas vias, eu prefiro morrer pobre. Ele podia. Como é que chama? O Nena podia. Com o Donizete, não. Quem falou que Nena podia? Não, Luciano. Induzindo que com Nena podia. Primeiro, eu nunca escondi do Nena. Não tínhamos aliança, eu tentei 2 vezes ou 3. Não deu liga. Nena seguiu a vida dele, eu segui a minha. Nunca fomos inimigos, mas nunca tivemos aliança. Então não falo do Nena de maneira pejorativa. Ele que está tentando induzir. Ah, não, você aceita o Donizete, você vai aceitar o Nena e não vai aceitar o Donizete? É óbvio que vou. É claro que vou. A única coisa que existiu entre eu e o Nena foi algumas discordâncias políticas. Nunca houve traição. Nunca houve sujeira. Nem da parte dele, nem da minha. Por que eu optaria por outro lado e não por ele? Vocês lembram que ele falou aqui que o Nena é o PT? Depois vocês vão ver. Quem que é o PT, gente? Quem que se aliou ao PT? Foi o Nena ou foi o Pedro? Eu tô doido? Está indo muito além de Donizete. E esse jogo eu não jogo. Então, assim, é uma conversa que não justifica a gente espichar. Eu estou cagando para a secretaria do Dedê. Eu não vou negociar nesses termos. Eu não vou me submeter a barganhar e de entrar nesse chiqueiro. Se o Dedê está disposto, boa sorte para ele. Eu não entro. Eu não entro, não me envolvo com esse tipo de gente. É muito claro. Ah, o Nena é vaidoso, o Nena é isso, o Nena é aquilo. Pode ser o que for. Nesses termos, para mim, aonde tem Pedro Rafael, aonde tem... Pedro Rafael? Tá tudo no meio. Tudo. O Pedro Rafael? Também. E Donizete, mas não existe a menor possibilidade. Zero. E eu não falei que ia apoiar a Nena com Donizete. Não, Donizete foi advogado do Pedro. Eu não vi o Donizete exercer poder em cima do Nena. E eu não estou aqui apoiando. Eu estou mentindo? Alguns dos senhores viram o Donizete exercendo poder em cima do Nena? Alguns dos senhores viram o Nena aliado ao grupo do Trem da Alegria? Agora, eu passei aí 4 anos da minha vida correndo atrás de promotor, contando com o trabalho sério deles, para depois eu avacalhar tudo.
e perder o que eu consegui construir, não ter credibilidade para poder procurar ajuda, a nossa cidade precisando de tanta ajuda. Tá aí o resultado. Eles se matam de trabalhar, faz o que precisa ser feito, a justiça vai lá e avacalha tudo. Promotoria trabalha, a justiça avacalha. Promotor trabalha, a justiça avacalha. Aí eu vou na promotoria pedir ajuda e depois eu vou avacalhar o trabalho deles, porque o Luciano quer, porque o fulano quer. Quase passei fome por conta dessa gente, fiquei doente. Mas jogar esse jogo, nunca. Nena apoiando fulano, apoiando ciclano, apoiando Beltrano. Agora, Luiz Fernando, não é esses termos, foi ameaçado, coitadinho, que dó do menino. Eu sei bem qual foi a ameaça que chegou até no Luiz Fernando. Eu entendo bem qual foi. Mas eles conseguiram trazer o Luiz Fernando? Olha, tá aqui assim. Conseguiram? Pelo que eu sei, conseguiram. Nesses termos, não endosso isso, mas nem a pau mesmo, não precisa contar comigo. De jeito nenhum. Se o Rafael quiser entrar, eu não vou exercer influência em cima do Rafael, não vou exercer em cima do Divino. Agora, se eles quiserem fazer uma cagada dessa, eles vão caminhar para um lado e eu vou caminhar para outro. Mas então você está querendo dizer que você prefere que o Nena ganhe? Prefiro. Que aí o Nena vai entrar? Hã? Prefiro. Eu prefiro o Nelson na... Eu queria saber você. Vocês querem que eu volte? Vou voltar esse trechinho. Rafael quiser entrar, eu não vou exercer influência em cima do Rafael, não vou exercer em cima do Divino. Agora, se eles quiserem fazer uma cagada dessa, eles vão caminhar para um lado e eu vou caminhar para outro. Mas então você está querendo dizer que você prefere que o Nena ganhe? Prefiro. Que aí o Nena vai entrar? Hã? Prefiro. Eu prefiro o Nelson eu prefiro o Nelson na prefeitura do que o Pedro na prefeitura. Eu prefiro um bandido que não que seja o caso do Nena, pelo amor de Deus, que eu não estou falando isso não. Agora, eu não vou, porque o Dedei está articulando, está costurando, está negociando e usando desses subterfúgios que eu sempre fui contra, que eu sempre condenei. Que homem que eu vou ser? Se eu criticar, se eu denunciar, se eu fazer tudo o que eu fiz para agora, por conta de interesse político, por conta de questão financeira, por conta de trabalho, eu aceitar uma articulação dessa para ganhar uma secretaria. Eu não me submeto a isso não. Eu pego na enxada e vou capinar a roça de novo. De novo não, né? Faz muitos anos que eu não faço isso. Falo no termo das abelhas que para limpar os apiários precisava. Mas eu não me submeto a isso não, você tá doido? Eu acho que tá tendo um erro muito grande aí, porque... Tá tudo certo. Por exemplo... Eu fiz o melhor que eu pude, eu dei meu sangue. Se vai ser o Nena que vai entrar agora, paciência, não é por culpa minha. Eu fiz o que eu pude, eu deixei de fazer coisa que eu acreditava pensando no grupo. Agora, dá tudo errado pra mim, eu me fodo. O Dedê resolve negociar com essa turma e espera que eu seja conivente com isso? Não, isso não vai acontecer. De jeito nenhum. Isso daí eu tô sendo franco com você, porque eu não vou ficar de meia conversa, de falar uma coisa para poder te iludir. Não, mas nem a pau, nem se você falar assim... Parece que tá acontecendo algo aí que eu não esteja sabendo, entendeu? Não, eu que tô vendo algumas articulações, e inclusive a respeito de coisas para mim, que eu não aprovo e que eu não autorizo que seja feito. Se o Dedê está negociando, está falando de secretaria para mim, pode falar para ele fazer bom uso dessa secretaria, porque nesses termos eu não quero, não aceito, nem dele, nem de absolutamente ninguém. Nem se o Paulo Abiac, eu descer lá de Brasília de avião aqui em Guapé, para poder me pedir um negócio desse, eu estou disposto a fazer. Eu já fiz coisa que passou por cima de muita coisa que eu não gostaria de ter feito, eu fiz. Agora isso daí eu não vou fazer não. Deixando claro que coisas que eu fiz que eu não gostaria de fazer foi ter saído pelo PSDB, tá gente? Foi ter permitido que Luciano Maciel se aproveitasse de uma determinada situação. Nunca agi em desconformidade com a lei e nunca traí a confiança de vocês. Então se eu agir contra a minha vontade foi porque determinadas pessoas filosóficas, não, o Luciano tem 1.500 votos, se você não aceitar o apoio dele, vai rachar o grupo. Não, porque o Luciano é muito bom, aí uma determinada senhora chorou, aí o idiota aqui, não, então não vamos rachar o grupo, não. Eu saio pelo PSDB. Foi isso. PSDB?
Eu não tô nem um pouco preocupado com isso, não. Estou preocupado com meus princípios. É com o que eu falei, com o que eu me comprometi com a população aqui. Não. Agora eu vou... questão não é PSDB, não. Estou falando mais tirar o pessoal da prefeitura. Que tirar? Que o DDI vai tirar do jeito que ele está fazendo, ele está tirando o quê? Não, é isso que eu não devo estar sabendo. É isso que eu estou falando. Não, eu não estava sabendo, não. Tanto ele não estava sabendo, que a hora que eu sair daqui, eu vou colocar no WhatsApp web e abrir a tela de conversa com ele. Ele não estava sabendo, não. Só que depois, tanto ele não estava sabendo que ele mesmo disse que são essas pessoas que vai te ajudar no futuro. Esse é o jogo deles. A Donizete Companhia Limitada, isso é moral. Eu estou brigando contra isso desde quando eu abri a boca. Agora porque o Dedê está ansioso para sentar lá na cadeira de prefeito e está disposto a negociar, a seguir com o Luiz Fernando, com esses princípios que o Luiz Fernando carrega. Eu não faço isso, não. De jeito nenhum, com ninguém. Eu não aceitei a colocação da Áurea e para mim tá tudo certo. Não guardo mágoa, não vou guardar mágoa de Dedê. Cada um age pelos seus princípios. A Áurea acha que a Raíssa é incompetente, que ela não pode ser, que ela não tem força e que ela tem força para ser prefeita. A Raíssa não tem, não. Mas a Áurea na cabeça dela, ela tem. Tá tudo certo. Para que eu vou ter raiva da Áurea? Não vou ter. Só não concordo e para mim, politicamente, nesse sentido, não dá certo. Vou encontrar com ela se ela quiser beber cerveja, comer churrasco. Se o Dedê quiser conversar comigo, bater papo, tá tudo certo. Mas política de jeito eu não faço. Nem a pau. Tá beleza, então. Tá beleza, então. Vocês estão entendendo qual foi o jogo? Agora, aonde o Pedro estava? Lá na Assembleia com o deputado de quem? Do Luciano. Então ligou PSDB, PT, tudo junto e misturado, e tá tudo certo. Aí hoje o Dedê vem e grava um vídeo. Eu vou apoiar o Dr. Pedro, com uma parede bonita no fundo, né? Vou apoiar o Dr. Pedro porque é a melhor opção. Ah, Dedê. Ai, eu tenho outras coisas aqui que eu não vou mostrar porque envolvem terceiros, né? E eu não quero isso. Então a interlocução fica entre eu e entre as pessoas que estão inseridas nesse contexto repugnante. Não quero colocar terceiros, a não ser que eu seja obrigado. Deixa eu entrar aqui rapidinho. Tá aqui. Cadê? Ué, por que não... Era para ter aparecido aqui. Não sei o que aconteceu. Não está atualizando. Deixa eu voltar para mim. Agora, eu vou mostrar para vocês. Até esse momento que eu falei com ele, eu ainda não tinha enxergado com clareza. A situação, o caldo só engrossou e entornou a partir do momento que a avareza política dele chegou a um ponto que eu falei, não, aí não. Aí a resposta que eu dei está pública para quem quiser observar. Tinha que estar aparecendo aqui, por que não está? Não sei. Tô achando que eu abri o outro WhatsApp web meu. Eu sou uma anta mesmo. Mas voltemos para cá. Não tem problema não. Vocês estão entendendo? Isso eu estou falando para o Leila Milton. Que o cidadão, ele pode fazer as manipulações dele, ele pode fazer as alianças, ele pode misturar Lé com CRE, PT com PSDB, com PL, ele pode fazer a jogada que ele bem entender. Eu não faço parte. Há quem faça. O Leila Milton queria fazer. Eu não. E chegar a um ponto desse, Leila Milton, aonde essas pessoas te trataram como lixo.
E quem olhou no seu olho e foi sincero com você e falou, não posso apoiar isso. Eu poderia muito bem ter sido um filho da mãe, ter te dado um tapinha nas costas e ter fingido que a decisão foi do Rafael. Aliás, a decisão foi dele. Mas ter fingido que eu não apoiava a decisão dele. Eu fui sincero com você. Em momento nenhum eu te traí. Agora, depois de todo o sangue derramado, você queria simplesmente passar por cima de mim, me oferecer uma secretaria, achando que eu ia, por conta das minhas dificuldades financeiras, por conta das dificuldades que esse sistema me impôs, abaixar a cabecinha para esse grupo? Não. Ou que eu ia fazer isso com a minha esposa? De jeito nenhum. O áudio está muito ruim, naturalmente eu cortei o nome. O compromisso que eu tenho é arrumar as estradas da Volta Grande. E eu falei, não é isso não. Vai muito além disso daí. Falar isso para mim é a mesma coisa de querer me fazer acreditar que um determinado ex-prefeito que foi preso se arrependeu e está redimido de todos os atos que ele cometeu e está pronto para assumir a prefeitura novamente. Vocês estão entendendo? Está muito ruim o áudio, mas eu espero que esteja compreensível. Ele veio, vamos conversar ali na casa do professor Flávio. Por que que o professor Flávio me recebeu na casa dele? Por que que o professor Flávio fez vídeo com a minha esposa? Pediu voto para ela. Enalteceu. Ele é compadre desse rapaz aí, ó, do tal do Luciano. Será que eu estou errado e ele está certo? O professor Flávio estava lá, ouviu. E do lado de quem que ele está? Do meu ou do dele? Com certeza, do lado pessoal, ele vai manter as relações. Ele é um bom homem. Mas a política ele já deixou claro com quem ele está andando. Por quê? Porque o professor Flávio é íntegro. Porque ele também não se submete a esse tipo de situação. O que eu tentei explicar? Falei, vem cá, deixa eu te falar um negócio. Vocês viram o vídeo do Leila Milton andando com esse rapaz lá na Câmara, louco para ser prefeito? Foi ele que articulou o jurídico que me tirou da Câmara. Foi ele que articulou o jurídico que não me permitiu assumir a cadeira de prefeito. E o Leila Milton veio me procurar querendo que eu apoiasse ele. Que o compromisso dele era só a estrada na Volta Grande. É sério, Dedê? Você está brincando comigo? Será que você acha que eu sou um doente? Aí eu disse para ele, falei assim, a mesma coisa você quer que eu pego um assassino de alguém que eu amo e coloco dentro da minha casa e abrace e sorria? É isso que você está me pedindo? Aí a resposta que ele me dá, vamos ver se dá para ouvir. Aí eu falo que ele me tomou quase tudo. E o que o Dedê me responde? É problema dele. Como assim? Como assim? Não é problema meu. Uma estrutura melhor para a minha família, mas
Tá dando para entender? Tá muito ruim o áudio. O Dedei foi atrás do Nena, o Nena apoiou o Dedei e o Dedei traiu o Nena. Aí o Dedei vem atrás de mim, eu olho nos olhos dele e falo, não vou, Dedei. Aí ele fala mal do Nena, os outros me falam mal do Nena, querendo me jogar contra o Nena. E eu repito, o que o Nena fez que o desabone? Aonde tinha uma única palavra com o nome dele nas interceptações do Gaeco? Me apontem uma, só uma. Aí vocês vêm me criticar porque eu apoiei o Nena. Graças a Deus. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. A tudo dai graças. Porque através dessa situação eu conheci o homem que o Nena é e dei a oportunidade dele conhecer o homem que eu sou. E com certeza, se a Raíza tiver como prefeita, pode ter certeza que o diálogo vai ter fluidez, porque o propósito do Nena, ele já demonstrou. Hoje mesmo fiz questão de mandar uma mensagem para ele. Ele fez mais de 6 meses do que a maioria desses políticos fizeram aí nesses últimos 16 anos. Então sim, eu não me escondo não, posso ser mal interpretado, mas eu tenho posição. E a minha posição foi a favor dele. Mesmo, oh meu Deus, mas eu nunca andei com o Nena. Como é que eu faço agora? Falei, não posso pensar. Mas no grupo do Nena tem o Everton, que é meu algoz. Não, mas eu não posso passar por cima dos meus princípios. Entre o Everton, entre outras pessoas que não caminharam comigo, e entre o que essas pessoas que estiveram dentro da minha casa fizeram, é óbvio que eu optei pelo Nena. Me ver o Nena entrar na prefeitura foi doído, foi doloroso, mas teria sido muito mais se tivesse sido o Dedei. E, digo mais, em momento algum o Nena falou, Thiago, eu te dou uma secretaria para você me apoiar. Muito pelo contrário, ele me ligou, falou, coloca o Rafael. Falei, Nena, você sabe, não tem como nem fazer isso. A chapa de vocês está formada, o regimento não permite que protocole outra. Ele se dispôs a abrir mão da presidência, a abrir mão da prefeitura. Ele não foi para prefeito porque ele quis, pela avareza, nossa, eu quero ser prefeito. Tanto é que ele não se candidatou de novo. Poderia ter se candidatado. Quem está errado? O Nena ou o Dedei? Reflitam. Quem está errado? Eu ou o Dedei? Quem está mentindo nessa história? Quem está tentando enganar vocês? Eu estou disposto a pagar esse preço. Eu estou disposto a pagar. Pode me taxar de filho da puta, da vida política pode literalmente acabar, mas eu acabo de cabeça em pé. Acabou? Ó, me perdi. Isso é só a pontinha do iceberg. Ah, o Thiago mostra. Ah, deixa eu ver uma mensagem bonitinha que eu achei aqui. Vamos ver se tiver nesse aqui. Só um minuto. Cadê? Oh, Jesus. Eu abri o outro WhatsApp web. Meu pai do céu, é por isso que não está aparecendo. Deixa eu ver. Ah, não, apareceu o que eu mandei para mim mesmo. Ah, que coisa linda que eles colocaram aí na internet, ó. Tá vendo? Pode mandar áudio, confia. Pode compartilhar meus áudios, véio. Qual o problema? Não agir de maneira improba com absolutamente ninguém. Posso falar palavrão, posso ser boca suja, sou cheio de defeito. Mas eu mantive os meus princípios. Eu não me curvei, eu não me dobrei. Hoje não. Domingo, amanhã é sexta. Sexta, sábado, domingo. 3 dias. Nós poderíamos ter uma renda familiar de por volta de uns 24 mil reais. Bastava ter aceitado a proposta do Pedro. Colocava a Raíza de vice-prefeita.
Pegava uma secretaria e estava tudo certo. Minha garantia econômica estaria vigente pelo menos pelos próximos 3 anos e meio. Quem aqui em Guapé ganha um salário desse? Eu tenho certeza que a Raíza será eleita? Não. Eu não tenho. Ninguém tem. Nem eles, nem eu. Ninguém tem. Eu tenho confiança que a população de Guapé está atenta. Não fosse isso, eu não estaria falando tanto durante tanto tempo. Para aguçar a sua inteligência, porque eu sei que você é inteligente. Para demonstrar para vocês que dá para fazer política de maneira limpa, com propósito, mantendo os seus princípios, sendo coerente. Dá para fazer o bem para essa gente que tanto precisa. Agora, desse jeito que essas pessoas fazem, não dá não. Não dá, porque você fica amarrado. Deixa eu achar outra coisa aqui. Ali, Dilma, peraí. Dilma, aliança com o capiroto. Vamos ver. O neoliberalismo, porque se não combater o neoliberalismo, a população brasileira não tem um projeto, vai ficar absolutamente aberta a todas as cooptações possíveis e uma frente democrática também. Democrática que seja a mais ampla possível e ser capaz de fazer todas as alianças necessárias com todos os segmentos. A gente fará aliança até com o diabo para combatê-los. Agora, tem de ter uma... É isso que vocês querem? É isso que vocês esperam para Guapé? Eu sou ruim porque eu falo alto? Porque eu não tenho paciência com bandidagem? O que vocês esperavam era um Thiago bonzinho, fazendo alianças até com o diabo, como ela bem colocou? Se o Pedro faz, é problema do Pedro. Eu não faço. Raíza não faz. Eu tentei acreditar nele. Juro por Deus que eu tentei acreditar. Naquele momento de dor, depois de tanta traição, eu falei, deixa eu ouvir o que ele tem a dizer. Fala que é mentira, Pedro. Que eu abro o meu WhatsApp web, faço uma live utilizando o OBS para poder mostrar. Que foi você que me procurou. Nós desejamos o mesmo para Guapé. Essa turma. Fala que eu estou mentindo. Eu não faço aliança assim. Não fiz até agora e não farei. Se o resultado do pleito for negativo para a sociedade guapeense, e naturalmente eu me incluo nisso, o que vai acontecer? Domingo, eu garanto a vocês, eu estarei tomando uma bela de uma cerveja gelada e sorrindo de canto a canto, independente do resultado. Se for positivo, eu estarei eufórico, abraçando todos e com uma sensação de dever cumprido. Agora, se não for, vou tomar uma cerveja com os meus amigos, vou abraçar minha esposa, porque eu estou orgulhoso demais dessa mulher. Eu estou orgulhoso demais de você, Raíza. Eu te amo acima do que a minha consciência consegue compreender. Você é a mulher mais forte que Deus poderia ter colocado do meu lado. Você é uma mãe indescritível. Você chegou sem voz, rouca. Eu nunca imaginei que você assumiria essa posição pela sua timidez, pelo quão introvertida você é. Eu sabia que era possível, porque o que você não tem de habilidade, eu posso complementar. E aquilo que me falta, e olha que é muita coisa, você sempre complementou. Para vocês que ficam aí fazendo esse joguinho, sendo incentivados pelos velhos mecanismos dos maus políticos,
Não perca o seu tempo. Aquele rapaz, coitado, que não ouviu uma única palavra que eu falei porque o meu Instagram estava sem áudio, foi uma das pessoas que nós acolhemos com carinho, que eu procurei porque eu acreditava. Mesmo tantos amigos, Tiago teve com o Luciano, depois foi para o Nelson. Agora está com você, amanhã estará com outro. Eu não, é um menino simples. Conheço a família, subia do trabalho da minha mãe do posto de saúde. Vi esse menino crescer. Sei que é de uma família decente. Não, ele se decepcionou com o Nelson, se decepcionou com o Luciano, isso é normal. Ele é bem-vindo no meu grupo. Tanto que, deixa eu ver se é mentira. Eu gosto de demonstrar. Sai pra lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Talvez eu ainda tenha essa planilha. Eleição, candidatos, checklist, lista de candidatos, lista, despesas. Tomara que seja essa. Deixa eu ver se vai abrir meu Excel. Tá aqui. Não. Não. Estou com lista de candidatos aqui. Eu queria encontrar a planilha. Que o nome dele estava aqui. E ele não me pediu aquela época, não. Nem eu ofereci. Depois da eleição, eu coloquei o nominho dele aqui e chamei ele para conversar. Falei, olha, eu preciso de você, me ajudando a cuidar dos jardins das nossas praças. Ele veio à minha casa, me ajudou com alguns serviços aqui, algumas lâmpadas que estavam com defeito, alguma coisa no jardim, e eu esperançoso que a minha situação fosse revertida, para eu poder levar aqueles que eu considerava boas pessoas. O outro lá, que eu tratei como irmão, e que fica ele e a esposa dele aí, procurando um palquinho para alimentar aquele espírito inflado, como eles carregam, cada uma dessas pessoas. Outros, que eu coloquei o nome para me ajudar e que estão comigo até hoje. Uma mulher que eu tratei por irmã, que ninguém queria, que se submeteu a isso. Vai falar que ela não sabe? Vocês realmente acreditam que ela não sabe? Agora está fazendo campanha para o Pedro. Por quê? Para prefeita eu vou. É? Eu vou deixar de apoiar minha esposa para te apoiar. Realmente. Eu te admiro tanto e vejo tanta competência que eu te enxergo acima da mulher que eu durmo com ela todos os dias, da mãe dos meus filhos. E você ainda me pedir isso. Como se a Raíza fosse uma insignificante. Como se ela fosse uma ninguém. Aquele moço dos olhos claros que tratava a Raíza como se ela fosse uma ninguém. Inclusive é o que a esposa dele hoje fala. Que ela não tem força. Será que uma mãe que ouve os áudios que ela ouviu não tem força? Uma mulher que viu seu marido tombado, doente, com uma depressão profunda e manteve o sorriso no rosto? Uma mulher que viu a hora que o marido falou, chega, eu não aguento mais, estender a mão e falar assim, não, agora que você vai aguentar. Nós vamos até o final. Lafayette está conosco, Cleitinho está conosco, Rodrigo está conosco, Daltinho está conosco. Então nós não temos que ter medo, não. Vamos, não é o que você queria? É, mas eu não tenho, agora não tem tempo, Raíza. Não dá tempo. As pessoas não te conhecem como me conhecem. Vamos, você não acreditava nisso? Acreditava. E ela insistiu. Vamos. E é essa mulher que está disposta a fechar as portas da prefeitura para esse tipo de gente. Para não permitir que essas alianças espúrias levem a nossa cidade às páginas policiais. É uma mãe
que quer cuidar de você, mulher, que quer se preocupar se a sua gestação está sendo cuidada com humanidade, porque você merece. É você, trabalhador, que ganha um salário mínimo e que sempre foi humilhado tendo que buscar uma cesta básica lá no CRAS. É essa pessoa, somos nós, que queremos levar dignidade até vocês. Você pode até estar em uma condição econômica boa, e eu rogo para que todos estejam. Mas eu sei que não é essa a realidade. Não é todo mundo que vive no fantástico mundo de Bob, ou que ganha o salário que um médico ganha. Nada contra o que o médico ganha. Em absoluto. Médico tem que ganhar bem mesmo. Mas sendo médico, se quiser ser político, precisa se doar. Precisa ter coragem. Precisa ter boa vontade, boa fé. Esses são os atributos necessários de alguém que tem a vocação para servir. Do contrário, a cidade perde um médico e ganha um péssimo político. E é isso que vocês querem? Já passamos, portanto, algumas pessoas mais vividas passaram, inclusive, pelo naufrágio da nossa cidade. Outras, pelo roubo da Cocafeg. E tantas mais, vendo um grupinho se apropriando da máquina pública e se enriquecendo à custa do seu suor. É isso que você espera? Vai continuar condenando o Danilo Gentili porque é uma mulher choramingou? Ai, você não me defendeu. Eu preciso ser branca para ser defendida. É nessa narrativa que vocês querem acreditar? Alguma vez eu faltei com a minha palavra com vocês? Porque eu aceitei o convite do Nena. Nena, obrigado, velho. Obrigado, você vai ter minha lealdade e o meu respeito. Eternamente. Você foi homem comigo e eu fui homem com você. Graças a Deus. Essas pessoas não conseguiram. Agora, eu sei que você deve estar aí preocupado. Porque com a Raíza você sabe como vai ser o diálogo. Com o outro lado, você também sabe. E eu tenho certeza com qual dos lados você pretende dialogar em estando como presidente da Câmara Municipal. É isso, meus amigos. Agradeço a atenção, em especial você que me acompanha aqui do Instagram, que não pegou o início da transmissão. O que eu tenho para dizer para vocês é isso. Quinta-feira, amanhã é sexta, só temos mais 2 dias antes da decisão que pode tirar Guapé das páginas policiais ou avacalhar com todo o trabalho do GAECO e com o meu também, naturalmente. A decisão é de vocês. As alianças estão às claras. A pirracinha dos mimados que acreditam nesse jogo, vocês compreendem. Essas pessoas continuarão me atacando, continuarão menosprezando a minha esposa, mas a decisão, no final, cabe a cada um de vocês. E eu espero que vocês tenham sanidade para escolher pela única opção que pode realmente mudar essa cidade para o bem. Porque para o mal já existirão vários. Chega, né? É Raíza no coração e Guapé na direção. Beijo para vocês. Fiquem todos com Deus. E até lá.